Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio Atibaia Jardim, hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel, para quem não me conhece, sou advogado civilista. Tenho aqui comigo o Dr. Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Olá, doutor, tudo bem? Olá, uma boa tarde a todos, boa noite, bom dia, seja lá a hora que estejam assistindo, seja bem-vindos a mais uma gravação do Jus Esperneandi. E hoje, uma convidada especial. É isso aí, doutora Ariane Sabrina Batista. Isso aí, doutora Ariane. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sou também civilista, formada em recursos humanos inicialmente. Olha só! Depois, percebendo essa interação necessária entre direito e humanos, né? Que é diária, cotidiana. Migrei, fiz a faculdade de Direito mesmo e venho atuando aí, iniciei a faculdade em 2015, né? E hoje já formada e atuando na área pós-graduada em Direito Civil. Legal. Doutora, formada em Recursos Humanos, formada em Direito, não quis ir para o Direito Trabalhista? Olha, eu fiz a segunda fase da OAB em Direito Trabalhista. Tá vendo? E hoje eu tenho um carinho especial por essa área, mas assim, é muito específico, né? Eu acho interessante que nós tenhamos a consciência daquele famoso advogado que faz tudo e não faz nada direito. É polêmico um pouco. É verdade. Mas assim, é o genérico, né? Exatamente. O trabalhista, ele tem que ser tratado de uma forma muito especial, né? Gosto bastante porque é algo que a gente assimila também ao nosso cotidiano. Mas na minha atuação, a vida, o escritório acabou me empurrando para outras áreas. Não é a gente que escolhe a área que escolhe a gente, né? Verdade. E eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o gancho da questão da formação. A doutora é formada em Direito em qual faculdade? Na Unifat. Na Unifat. Legal. Muito bem. Muito bom. Doutora, você trabalhou, né? Nós, como advogados um pouquinho mais velho que você, encontramos você por diversas vezes no Sejusc, no nosso setor de conciliação, no braço direito da justiça aqui da nossa comarca, né? Você trabalhou por quanto tempo no Sejusc? Por 4 anos. Lá eu conheci o funcionamento de um processo. Eu já estava na faculdade, mas nós sabemos que a prática ela é muito distante da teoria. Então, foi decepcionante para quem sai da faculdade, né, e começa a advogar. Para quem não faz um estágio é bem complicado. E nós sabemos que existe aí a questão, muitas vezes, da disposição financeira da pessoa, do horário de locomoção. A época da faculdade é uma loucura, né? Então, quem não consegue fazer o estágio, existe sim um distanciamento muito grande. Então, quando eu tive a oportunidade de estar no Sejusc, entender como funcionava um processo, entender como funcionava o sistema, né? Isso é uma coisa que não é ensinado na faculdade. No Sejusc usa-se o sistema ESAGE. Exatamente. Tudo que o advogado faz, os funcionários do Sejusc fazem lá. Hoje é EPROC. Hoje é EPROC. O EPROC já está instalado para Sejuscs e para o juizado, né? Exato. Aqui na nossa comarca. Então lá funciona, existem, claro, algumas ferramentas diferentes, mas você consegue entender o funcionamento de um processo, as etapas. Você precisa, para que você designe uma audiência lá, coloque a data, verificar se a parte foi intimada ou não. Na verdade, na sessão de conciliação, se a carta convite foi entregue, né? Ou se for dentro de um processo já, se o juiz que designou para o Sejusc, aí sim se a parte foi intimada. Legal. Ainda sobre o Sejusc, você era estagiária lá? Não, eu sou... Era funcionária? Isso. Você era registrada, tinha um salário lá. Então, na verdade, eu era funcionária pública da prefeitura, exatamente. Era concursada da prefeitura. Da Estância de Atibaia. Tá. E existia um convênio entre a prefeitura e o Sejusc, onde eu era lotada no centro de custo da prefeitura, mas eu prestava serviço para o tribunal. Que legal. Muito bom. Eu vi antigamente alguns guardas municipais que eram lotados também dentro do fórum e faziam um trabalho dentro do cartório. E no Sejusc também. Como é que é a organização hierárquica do Sejusc? Quem que é o chefe lá? Quem que manda dentro do Sejusc e quem que manda dentro de quem está dentro? É o senhor Edson em Atibaia. O excelentíssimo Edson, que trabalha arduamente para que ele é um o Sejusc advogado, de Atibaia Edson? funcione. Ele é um escrevente do tribunal. Ele é escrevente do tribunal, Olha, eu só achava que o Edson era advogado. Não, eu já sabia que ele era
Que legal. Funcionário público. Ele que organiza o funcionamento do Sejusc. Ele é o chefe do Sejusc de Atibaia, e aí ele organiza de acordo com esses convênios que são firmados, com muito auxílio, né? Então, por exemplo, a Unifat também tem um convênio firmado, onde ela fornece uma remuneração para que os estudantes possam fazer estágio também no Sejusc, Legal. né? Por um período de tempo, para que se consiga manter o setor. Porque é um setor que auxilia absurdamente o tribunal, Sim, sim. Desafoga o mas tribunal. não tem recurso financeiro. É. Não é o tribunal É sempre que mantém? Custeia. Não, Não? o tribunal vai manter, por exemplo, a remuneração do chefe, Tá. que é um colaborador do tribunal, né? Mas, por exemplo, a reforma do Sejusc de Atibaia foi realizada pela prefeitura. Tá. O prédio é cedido pela prefeitura. Uhum. Então, existe todo um empenho e um trabalho conjunto, inclusive do magistrado, que também é o responsável pelo Sejusc, Dr. Rogério, no caso. da terceira vara de Atibaia. Isso. Ele, inclusive, acho que é responsável pelo Sejusc de Jarinu também, né? Também. Também. Tá. O que eu queria te perguntar agora diretamente sobre o funcionamento? Você acabou de falar em carta convite. Eu nunca entendi esse negócio de carta convite, né? Como que funciona? Como é que é a receptividade quando o requerido recebe uma carta convite? Ele entra em contato com vocês, desconfia? Como é que funciona na prática isso internamente? Esse é um procedimento que causa um pouquinho de conflito e de dúvidas, porque quando você fala sobre o pré-processual, então você não tem ainda uma demanda ajuizada, você procura o Sejusc, você agenda, e a parte contrária vai ser convidada a comparecer. Por isso, denomina-se carta convite. Então, não existe a obrigatoriedade, tampouco sanção, se ela não comparecer. Né? A intenção Mas a maioria não sabe disso, né? Exatamente. Espero que não saibam. Então, o que acontece? Espero Quando que civis recebe... não assistam esse programa. Só os advogados que Quando você recebe assistem. uma cartinha com o logo do tribunal, é uma oportunidade de resolver. Então, Os estelionatários estão nem aí Livre, com isso daí. espontânea pressão, né? O logo do tribunal é a pressão, O né? cara que deve muito, ele olha pro logo. O quê? Já lembro logo do outro BO que ele tem. Putz, deve ser aquilo lá. Eu falei, isso daí é criminal, tô E fora. a carta convite, ela vai com do que se trata? Ela vai com assunto ou não? Só convida a comparecer numa audiência? ela vai com um resumo, como ela tem o nome da parte que Uhum. convidou, a pessoa já presume qual é a situação, Tá. né? Hoje, a conciliação, ela tá mais difundida, as pessoas têm maior conhecimento, mas naquela época, né, isso eu tô falando ali de 2017, as pessoas recebiam essa carta convite, como nós brincamos agora, né, tinha essa livre pressão de ver o logo do tribunal e tudo, e buscavam comparecer e resolver. Sim. Aquelas que recorriam para um patrono, consultavam um advogado, tomavam conhecimento de que se tratava de um convite e só compareciam quando havia, de fato, o interesse em resolver a demanda, Sim. né? Então, esse é o procedimento no pré-processual. Dentro do processo, né, de acordo com o CPC, o juiz designa a audiência de conciliação, daí é diferente porque já Sim. está montado ali. Inclusive tem previsão de multa, o não Exatamente, comparecimento. e aí já é uma intimação, Sim. é uma situação diferente. Quando a justiça designa, tem previsão de multa? Tem. Você não vai? Se Ele o é obrigado juiz- a ir? Se o juiz designar uma audiência no Sejusc que você não for, você pode ser multado. Pode ser. Pode né? ser. Aí abre Você já aquele... presenciou alguma multa? Alguém tomando multa lá? Não, Não, doutor. não, mas existe previsão. Para a gente, doutor, é importante que haja previsão, mesmo não havendo a aplicação efetivamente, entendeu? Então, É que a intenção do Sejusc é sempre de criar um tratamento diferenciado Isso. daquela pressão que existe no Tribunal de Justiça. Então, é para ser um ambiente mais tranquilo, é para ser um procedimento menos burocrático. Então, até por essa razão, acredito não ter havido a imposição de multa que eu tenha conhecimento Sim. até o momento. Mas, se existe previsão, nada impede que numa situação em que realmente o juiz designou e a parte não compareceu, isso possa prejudicar o andamento dos autos, por exemplo, não vejo por que não deixa eu ser fazer uma aplicado. pergunta técnica. Hoje nós sabemos que a citação via correio vai uma carta unipaginada. Né? Antigamente ia a cópia da petição inicial inteira, com a procuração e tudo mais, para que a pessoa tivesse lá ciência do que ela estava sendo processada. Né? Na minha época não existia processo digital.
Agora, com a carta unipaginada, que ficou muito mais fácil, custa 32 alguma coisa, ou é 34 alguma coisa, para fazer a aceitação via correio, pergunto eu, a doutora sabe hoje se essa carta convite, ela vai só com uma carta unipaginada, sem acompanhar cópia de nada, da inicial, da reclamação, do convite? Como que funciona essa carta que a pessoa recebe hoje? Certo. Hoje, na verdade, nós já estamos falando no online. Então, online. Hoje a pessoa ela recebe um link. Um link. Ela recebe um convite explicando do que se trata, ela recebe a orientação de como baixar, de como utilizar a plataforma Teams. Mas ela recebe esse link num papel? No WhatsApp. No WhatsApp? Exatamente, porque hoje as sessões elas estão sendo feitas na modalidade online. Entendi. Tá? Mas quando o envio é feito por carta física, né? Ela recebe um resumo, porque aí nós estamos na esfera pré-processual. Então, no pré-processual, prima-se pela informalidade. Então, você não coloca como uma petição inicial, né? Resumo dos fatos, mérito. Você coloca basicamente, olha, A tem uma questão com B e quer agendar uma sessão para solucionar através de um acordo. Entendi. E eu ainda tenho dúvidas, tá? Tem um monte. Essa questão do WhatsApp. Tinha algumas, agora eu tenho triplo. Essa questão do WhatsApp. Não, porque eu tenho problemas com a justiça. Todos nós. Os problemas não são meus, são dos clientes. Mas eu levo para mim algumas coisas. Um tempo atrás, eu pedi uma citação por WhatsApp de forma excepcional, explicando tudo pro juiz e tal. Ele falou negativo. Aqui não, tchau. Vaza. Foi mais ou menos assim. E no Sejusc, a modalidade de citação por WhatsApp, ela ocorre na pré-processual ou quando tem determinação judicial? Esse é o procedimento do Sejusc, então seria na pré-processual. Isso, okay. Na determinação judicial nós temos o processo formado. Tá. Então, a parte ela vai ser intimada normalmente. Normalmente, através do advogado. Exatamente, que normalmente o juiz já coloca no despacho, né, na decisão ali, para indicar o telefone, o e-mail. Sim. Então, aí só é enviado o link, normalmente por e-mail. Você recebe lá o número do processo, o horário da sessão e o link de acesso. Né? Na pré-processual que existe esse envio direto, quando você vai fazer o agendamento, você coloca os contatos que você tem da parte contrária para que eles possam enviar esses convites. Então, e se a pessoa não tem um azulzinho para você saber se ela recebeu ou não, como que fica? Como é uma carta convite, não tem como você... E a pessoa que vai lá, porque assim, eu sei que hoje há um custo para você enviar uma carta convite. Eu lembro que no começo do Sejusc não tinha custo. Né, lá no comecinho, não tinha custo, você chegava lá, pedia para fazer uma carta convite, parece que as coisas andavam sem nenhum custo. Hoje até conciliador e mediador tem que fazer o pagamento das custas, normalmente 50% de cada um, né? Divide-se, né? A gente vai entrar nesse assunto ainda. Então essa pessoa que vai até o Sejusc através de buscar uma tentativa de conciliação numa pré-processual, ela entrega. Vamos supor, esse é o WhatsApp da pessoa, né? E aí vamos supor que vocês mandam o link via WhatsApp e a pessoa não sabe se abriu ou não. Ela pode ir lá e falar, olha, agora eu quero que seja feita de forma por correio. Nem que ela pague. Há essa possibilidade de tentar mais de um meio de intimação, né? Não é nem intimação, mas de mandar a carta convite, há essa possibilidade? Sim. Inclusive, o Sejusc é um setor muito disposto a auxiliar dentro daquilo que estiver dentro da lei e das possibilidades. A pessoa que vai lá ela é orientada. Olha, se não der no WhatsApp, a gente pode tentar através de uma carta, por exemplo. Olha, isso eu já não consigo te confirmar, porque hoje eu já não estou internamente lá, no né? setor. Mas o que eu sei é que é possível. É possível. Então, se você tentar por WhatsApp e não conseguir, você pode chegar e falar, olha, é possível imprimir a minha questão, porque eu mesma vou colocar no correio. Não há problema nenhum. Entendi. Porque a intenção, como eu disse, é não burocratizar, não criar empecilhos. Aproximar as pessoas. Aproximar, facilitar, para atingir realmente o objetivo, né? Legal, muito bom. Doutora,
O Sejusc, ele só trata assuntos da matéria civil? Então, Homologa outras... Por exemplo, se a... Vamos Trabalhista. complicar. Uma relação de empregado doméstico, né? Que não tem um CNPJ, tem nada, mas a pessoa quer demitir o funcionário, quer fazer um acordo, mas não quer fazer um acordo só entre as partes, quer uma chancela da justiça. Ela, por exemplo, ela pode marcar um Sejusc e fazer esse acordo no Sejusc? olha, matérias trabalhistas, elas não são agendadas. O que acontece? Se houver uma composição das partes de uma outra maneira, né, e eles colocarem isso num acordo dentro da esfera civil, tá? E esse acordo for homologado, porque ele passa por um crivo também. E, inclusive, quando tem menor MP, atua também, eles vão opinar. Então, assim, se houver alguma irregularidade nesse acordo, ele provavelmente não vai ser homologado, tá? Por que que inicialmente são só as matérias cíveis? Por conta, primeiro, da extensão desse crivo e da própria proteção das partes, né? No cível você tem matérias mais disponíveis, então eu consigo tratar livremente sobre o que é melhor para minha família, numa situação de guarda, numa situação de divórcio. Já no trabalhista, muitas vezes eu vou ter direitos ali que eu não tenho efetivamente conhecimento, né? Existe aquela questão muito também polêmica da parte estar acompanhada ou não de advogado numa sessão de conciliação. Então, pensa isso na esfera trabalhista, seria multiplicado essa polêmica, tá, né? Então, e dentro da matéria civil, por exemplo, você falou de divórcio, pode deliberar sobre todos os temas dentro do divórcio? Depende. Se você divisão de bens, um casal com um monte de patrimônio quer dividir, vocês podem deliberar sobre a divisão de patrimônio, por exemplo? Existe também uma delimitação. A conciliação, o Sejusc, né? Existe uma delimitação. Então, pegando um ganchinho, voltando aqui no que o doutor falou. Para agendamento, você não tem custas. Na sessão, se a sessão foi instaurada, se houve a sessão, você vai ter a remuneração do conciliador ou do mediador, que ela segue uma tabela do Tribunal de Justiça também, de acordo com o valor da causa e com a formação do próprio mediador conciliador, tá? Porque tem lá nível 1, nível 2, de acordo com os cursos, né? Então, vai seguir essa tabela. E se houver acordo, hoje você paga as custas, tá? É? Sim. No extrajudicial tem que pagar custas? Tem que pagar as custas. Nossa, como se processo fosse. Primeiro, como eu quase não faço pré-processual, então assim, fica aqui, dica para quem vai nos assistir. Primeiro, para entrar com uma pré-processual, você não tem custo de imediato, tem custo quando é agendado e feita a sessão. Então, se a parte contrária não comparecer, por exemplo, não foi instaurada a sessão. Não foi instaurada, não tem remuneração de conciliador. Feito, aí tem que fazer um pagamento no prazo de... Você pode fazer na hora e o conciliador já coloca lá a baixa de que foi feito o pagamento. Caso contrário, salvo engano, são 5 dias. Não é 24 horas? Então, hoje eu não consigo te precisar se tem um prazo estabelecido na normativa ou se cada Sejusc, né? Ou se cada Sejusc pode determinar. Porque no divórcio, distribuiu um divórcio essa semana e o juiz colocou lá um prazo para fazer o pagamento. Agora eu não me recordo se é 24 ou 48 horas. Logo após a sessão tem que fazer o pagamento e mandar o comprovante do pagamento das custas da sessão, do conciliador, no caso. Né? É que essa questão da remuneração do conciliador e mediador também é uma pauta que está sofrendo bastante modificação, para que haja incentivo desse trabalho também, o reconhecimento por parte dos próprios advogados, porque assim, o profissional que está ali, ele também tem toda uma formação, ele está dispondo ali do tempo dele em algumas situações, quando a gente fala de justiça gratuita, hoje, tá? Porque isso tá para mudar, tá vendo um projeto aí. Então, hoje, quando se trata de justiça gratuita, ele tá ali praticamente fazendo um trabalho voluntário. Ele tá doando o tempo dele. Exatamente. Ele não tem remuneração quando a justiça gratuita. É igual nós aqui. Eu vou mandar um ofício lá pro TJ para remunerar o Jus Pernandi, porque já leva conhecimento. A gente tá precisando de patrocinador aí, hein? Patrocínio Jus Pernandi, levando conhecimento pros advogados. Doutora, quem que homologa? Os acordos que são feitos ali, quem que homologa? O juiz responsável do Sejusc.
Hoje é o juiz da terceira vara. Todos os acordos são obrigatórios a homologação do juiz. Sim, Existe, eu nunca vi, ele já não homologou alguma coisa? sim. Sério? Inclusive, MP já se pronunciou. E aí, nesse caso, a gente entra em contato com as partes, fala que não houve a homologação e que aí precisa buscar a judicialização ou a orientação de um Conta um advogado. caso que não homologou, algo que você possa falar, que eu nunca ouvi falar de não homologar um caso do Sejusc. Não homologar, inclusive você também já havia falado, a gente vai levantando novos temas, né? Partilha de bens, por exemplo. Não são todas as situações que dá para ser feito no Sejusc. Porque existem situações em que as partes não estão de acordo e aí você vai ter que dar uma destinação para aquele bem. Você vai ter que pôr ele, de repente, num leilão, ter uma avaliação de perito. Então, o acordo, ele normalmente ocorre quando a família tem, por exemplo, um bem e já está devidamente partilhado ali entre eles. Então, por exemplo, nós temos a casa da família, vai ficar para cônjuge varô, para a esposa, e na matrícula já está no nome dela, por exemplo, ou estava 50 para cada um, mas nós vamos no cartório, eu vou passar a minha cota à parte e ela vai me pagar o percentual correspondente à minha parte. A partilha já pronta, feita. Exatamente. Se tiver tudo certinho, faz. Mas senão, espera aí, esquece. deixa eu fazer uma crítica, porque eu sou civilista. Nós estamos falando de partilha, estamos falando de divórcio, mas tudo isso que você está me falando as partes vão sem advogados, dão entrada para homologar um divórcio sem advogado? Depende da situação. Uma pessoa sem advogado pode chegar lá e pedir para homologar um divórcio sem advogado? Pedir para homologar, sim. E aí entra E o nessa juiz, questão. ele passa pela cabeça do juiz que ele pode homologar esse divórcio sem advogado? Essa que é a minha pergunta. Então, aí lembra do meu depende, porque o divórcio em si, se é só um pedido de divórcio, ok, o juiz vai homologar. Como que fica a advocacia nisso? Qualquer cidadão... Corta essa parte aí, não, tem que ser pro advogado. Corta, não pode não. Não, tudo bem. Continua. Não, mas existem várias situações que, Sim. se nós pararmos para pensar hoje também, conseguem ser resolvidas no cartório. É verdade. Até inventário. Então, assim... No cartório dá pra pessoa chegar lá e pedir pra fazer Divórcio. o divórcio Dá. sem advogado também? Não podia quando tinha criança menor, mas parece que teve uma mudança no provimento. Parece que agora até com menor parece que pode fazer no cartório, né? Certo. Exatamente. Então, assim... Mas eu tem acho que o advogado- Daqui a Ah, pouco vai fazer inventário sem advogado. Acho que a consciência é o que tem que ser levado para as pessoas. Tá. De que você pode, mas você não deve. Uhum. Então, assim, por que o advogado é necessário? Para que você entenda todas as possibilidades daquele ato que você está fazendo. Exatamente. Sim. Então, é assim, eu consigo ir ao Sejusc ou ir ao cartório e fazer o meu divórcio de forma mais simples? Sim. Uhum. Só que aí eu fiz o divórcio, passou-se X meses, nossa, e aquela situação que ficou pendente? Aí ele vai procurar um advogado com um imbróglio muito maior. Sim, muito pior. Então, eu sempre levanto muito a bandeira do preventivo. Uhum. Assim como sai mais barato você levar o seu carro para manutenção antes de quebrar, sai mais barato você procurar um bom advogado Sim, para te orientar antes de você ter um problema. sim, exato. Você cria um problema sem saber. Exatamente. Você tenta fazer algo que o barato sai caro? Exatamente. Né? Tinha me ocorrido isso agora. Eu ia falar, o Exato. famoso barato sai mais caro. Exato. Concordo. Doutora, são mediadores que chamam as pessoas que fazem a conciliação? Conciliadores e mediadores, conciliadores ou mediadores. Qual que é a diferença dos dois? Via de regra, as pessoas tratam como se fosse a mesma coisa, mas não é. Uhum. Tá? Existem cursos específicos, você pode fazer o curso só de conciliador, só de mediador, só de árbitro, né, que são os métodos consensuais de solução de conflito. Mas ou dentro do Sejusc que são só as duas figuras, são mediador só e as duas conciliador, figuras. né? Isso. Aí, qual que é a diferenciação, tá? Isso com base no estudo que eu tenho dentro dessa área. Uhum. O mediador, ele vai trabalhar em questões de continuidade da relação. Então, por exemplo, uma situação de família, você tem que trabalhar com a mediação, porque aquela relação ela vai ser continuada. Então, eu vou fazer aquele divórcio, vou definir a guarda, vou definir os alimentos, mas aquele vínculo, ele vai continuar. Uhum. Então, essas partes, elas vão continuar em contato.
Se eu chego ali e faço um acordo qualquer, não passa 2 semanas, essas partes estão lá de volta. Uhum. Então, daí entra a questão técnica, né, desses Experiência. profissionais. Exatamente. Você tem ferramentas que você aplica. Você não está ali apenas dando a vez de fala para um e para outro. Você aplica, por exemplo, a escuta ativa. Então, o que é isso? A parte, muitas vezes, ela quer desabafar. Ela quer ser ouvida. Ela só precisa de alguém escutar ela. E ela quer que a outra parte também a escute de uma forma diferente. Porque enquanto eu tô dentro do relacionamento, existem várias questões. Quando eu já me divorciei, eu consegui refletir, eu chego lá com tudo preparado na minha cabeça. E eu quero que a outra parte me escute. Então, muitas vezes o mediador precisa fazer essa escutativa, que é o quê? Eu vou pedir para que você aguarde a vez de fala do outro, e mesmo que você não esteja de acordo, não interrompa. O psicólogo judicial. Um pouco. O psicólogo judicial. Já fiz muitos divórcios por aí, eu sei como que é. Um pouco, porque assim, eu inclusive recomendo às vezes, quando me procuram para situações familiares, olha, busque um auxílio psicológico, porque o processo, ele também é uma parte dolorosa, Sim. né? Muitas vezes ele perdura por um longo período, e isso é difícil para as partes. Então, entra sim um pouco dessa parte psicológica, lógico que não é a função e nem deve ser, né? Mas o simples fato de falar, muitas vezes é o que a parte procura. Desabafar, né? Exatamente. Exato. Inversão de papéis, por exemplo, numa situação de audiência outro dia, isso não como mediador, tá? Como advogado, o meu sócio colocou para o genitor, falou assim, então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a minha cliente, as 4 crianças vão ficar com o senhor. Aí com esse valor que o senhor está ofertando de alimentos, o senhor cuida das 4 crianças? Aí mudou a história. Ele mudou, né? Não, A figura, não né? houve resposta, porém houve uma outra proposta. Tá. Então, assim... Melhorou um pouco a proposta. Se fosse um meme, seria barulho de grilo. Cri, 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 cri. Então, na conciliação, na mediação, o mediador ou conciliador também pode aplicar essa ferramenta, que é a Legal. inversão de papéis. Fala assim, olha, se coloca um pouquinho no lugar do outro, como isso pode ser feito, né? Nós temos também a validação de sentimento. Então, às vezes a parte só precisa de uma validação. Dizer, não, eu entendo. Você Eu tem entendo razão. o que você está falando. Não significa que aquilo vai lhe dar o direito, né, efetivamente, no acordo. Mas a validação do Doutor, sentimento. é uma preparação, o mediador tem uma preparação psicológica, então Tá. vamos falar. Tem que ter. Tem, você tem que estar muito Né? disponível É muito na mais sessão. psicológico, você saber entender o sentimento alheio do que a técnica jurídica em si, né? Acho que vocês já acompanharam umas tardes malucas, assim, lá no Sejusc, porque, por exemplo, eu já participei de sessões que duraram 4 horas. Quando Eu já fiz existe uma sessões mediação. lá, quando era presencial, que a gente tinha que parar, sair para conversar com a parte, com o cliente, ficava meia hora lá fora, tentando convencer e tal, voltava, aí a outra parte saía para conversar, depois voltava, aí discutia mais um tempão, depois saía de novo. Eu já fiz sessão que durou 5 sessões, Exatamente. quando não era Exato. cobrado. Teve uma época que não era cobrado, né? Aí você vê que existe essa questão da mediação, dessa Uhum. continuidade efetiva, dessa disposição. A conciliação, ela é mais utilizada para casos que vão... um acidente de trânsito. Carro, isso. Exatamente. Então, a gente vai chegar num acordo e aquelas partes não vão manter um vínculo Sim. efetivo. Faz um tá? parcelamento ali e encerra. No dia a dia, via de regra, se confundem um pouco essa questão de conciliação e mediação, Sim. porque a intenção é que as partes se expressem e cheguem nos termos do acordo, né? Mas num termo mais técnico, a diferença é essa, tá? Legal. A relação Eu acho continuada e o não. Sejusc sensacional. Eu também acho. Sensacional, assim, quando eu pego o caso civil para acompanhar alguma coisa, é difícil ir para o litígio. A gente consegue resolver lá. Cara, olha o caminho que você encurta, né? Sim. Então é aquele velho ditado, né? Mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Salvo Exato. engano, em 2018, o Sejusc de Atibaia teve uma matéria divulgada no jornal. Os casos de família foram 80% de êxito nos acordos. Os meus, eu não lembro de um que não deu acordo, a maioria tudo deram acordo. Vou fazer uma pergunta aqui, doutor. Da onde surgiu a ideia do Sejusc? Quem trouxe isso para o Brasil, ou se já estava aqui? Quem foi que fez o projeto piloto?
que deu início isso em solo brasileiro? Uma boa pergunta, doutor. Não sei te responder quem deu início em solo brasileiro. Eu sei que isso é um projeto muito grande, que existe já lá fora também, essa questão. Porque normalmente no Brasil a gente vai buscando o que tem de mais moderno lá fora, né? Então, isso já existe lá fora, inclusive projetos muito interessantes nas escolas, com crianças, de entender essa resolução do seu conflito pela autocomposição. Então, eu chego, eu converso com você e eu tento resolver, né? Isso foi implantado aqui, mas essa pergunta realmente eu vou anotar para pesquisar, que eu não sei te responder nesse momento. É legal, muito bom. Olha, eu não sei de onde que eu ouvi, mas eu escutei dizer que o Dr. Rogério, juiz da terceira vara, que é o coordenador que chama? Não. Juiz coordenador. Juiz coordenador, ele fez, parece que treinamento nos Estados Unidos sobre conciliação, quando foi implantar no Brasil, né? Parece que ele fez o treinamento lá, não teve? Sim, ele tem uma... Eu sabia que eu tinha escutado falar disso. Eu lembro disso daí. Ele tem uma bagagem isso a Globo muito não grande. mostra. Isso ninguém fala. Existe, assim, um empenho muito grande das partes que estão envolvidas também, né? Porque isso eu falo pela experiência que eu tive lá dentro do setor, muitas vezes não é pela remuneração em si. Porque, por exemplo, o chefe do Sejusc, ele recebe o que outros na mesma função recebem. Só que a demanda que ele tem é muito maior. Não, imagino. Inclusive, quando eu tava lá, eu às vezes brigava, né, no bom sentido. Eu falava, Edson, hoje é domingo. São 20 horas de domingo, vai dormir. Mas a sessão de amanhã, não sei o quê, porque a demanda é muito grande. Então, existe um comprometimento que não é visto, não é, às vezes, bem visto. São os bastidores. Exatamente. Viu? Você não ficou com vontade de montar uma câmara arbitral de tanta experiência que você adquiriu lá, não? Tem um curso de árbitra também, pela Cancesp, mas não quis ir por essa área de arbitragem. É também uma ferramenta, inclusive em muitos contratos, hoje em dia, na área empresarial, né? Você coloca a cláusula indicando a arbitragem, né? Ou até mesmo nos contratos a gente coloca um caminho, né? Que seja primeiro realizada a mediação e conciliação, não sendo frutífera, que seja realizada a arbitragem e, em último caso, daí que se judicialize a demanda. Mas é uma ferramenta muito interessante também, só que ela tem uma aplicação muito técnica, e aí, como eu hoje tenho meu escritório, advogo, a gente não consegue dar vazão aí para todas as oportunidades, né? Aumenta o time, doutora. Viu? Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou mudar ela. Sempre foi obrigatório o curso de mediador ou não? Quando iniciou, não havia necessidade? Olha, o que eu tenho conhecimento é que sempre foi obrigatório, porque você precisa ter noção do papel que você está fazendo ali naquele momento, tá? Provavelmente não tinha o rigor que tem hoje, né? Então, inicialmente nosso trabalho era voluntário. Eu me formei, por exemplo, na Escola Paulista de Magistratura. Então, são, salvo engano, 160 horas de estágio para você estar ali como conciliador mediador. Então, assim, é um trabalho muito bem feito. Você aprende todas essas técnicas, você faz provas, você coloca casos práticos. Então, provavelmente no início não era esse rigor, né? E hoje o rigor é ainda maior porque você se mantém cadastrado no site do tribunal, você consegue escolher lá os sejusques com o qual você quer se dispor. Você tem toda uma estrutura. Você tem que colocar as suas atualizações de curso. Que legal. E aí existe aquela tabela também do conciliador e mediador, de acordo com a bagagem que ele tem, né? E a formação técnica. Todos eles ganham, então. Todos os mediadores e conciliadores ganham, tem uma remuneração. Tem a remuneração mínima, e aí de acordo com o valor da causa ou com a formação técnica do mediador, isso aumenta. E quando é gratuito para os dois lados da justiça? O Estado remunera? Não. É voluntário. Isso está um projeto agora, inclusive, para que o CNJ faça o pagamento. Legal. Doutora, CNJ. Eu tô fazendo todas as perguntas. Não Faça, sei se você... Doutora. Fica à vontade. A pandemia, ela obrigou os tribunais do país inteiro a botar em prática o audiovisual, né? A videoconferência. A videoconferência, porque existia previsão, mas ninguém praticava, né? Acho que todo mundo tinha medo de botar em prática.
E eu vi, durante a pandemia, uma matéria no site do Tribunal de Justiça que você era conciliadora lá dos Estados Unidos. Fale um pouco sobre isso. Como é que foi isso aí? Você foi a primeira conciliadora no exterior? Na verdade, foi a primeira sessão de conciliação do Sejusc aqui de Atibaia, conduzida de um mediador do exterior. Então, eu estava residindo nos Estados Unidos e continuei o trabalho, né, de voluntário nas sessões e conduzi de lá uma sessão do Sejusc aqui de Atibaia. Que legal. Então, isso foi reportado nos sites locais, também no site do Tribunal de Justiça, inclusive fora do Brasil também, porque foi uma quebra de paradigma, como o doutor muito bem colocou, existia uma previsão, mas não estava incomodando ninguém, então ela não ia sair do papel. Ninguém praticava. Quando foi necessário, rapidamente as partes se desenvolveram, eu me recordo que o Edson até colocou na época a dificuldade tecnológica das pessoas. As plataformas também. Das plataformas. Esse negócio do Zoom, Teams, lembra? Exatamente, mas todo mundo foi obrigado a se adaptar. Sim. E da mesma forma, eu me dispus a continuar e aí isso foi uma quebra de paradigma também em relação ao distanciamento, né? O online, ele facilita o acesso à justiça. Sim. A única coisa que eu não gosto do online é que afasta um pouco os colegas. Sabe? Mas esse contato humano mesmo. Mas que a gente tinha. isso é um sentimento mais dos conservadores, dos advogados mais antigos, porque os novos não tiveram esse contato, então ninguém pra sente eles falta do que não nunca sente teve. falta. Entendeu? Verdade. Que era verdade, você ia no fórum, esbarrava nas pessoas no fórum. Era muito né? legal. E na verdade, doutor, isso vai muito de uma questão pessoal mesmo, porque, por exemplo, nós aqui ainda estamos numa comarca pequena, Sim. via de regra você conhece os outros advogados, você tem essa... Conhecia, né? Porque hoje em dia tá difícil. Bastante advogados Muito jovens. Você tem essa liberdade de comunicação, mas a nossa classe não é muito unida também, né? Vamos colocar essa questão. Mas quando eu virar presidente dessa subseção, eu vou unir a classe. Deixa comigo, viu? Eu tenho esse compromisso. Isso é um projeto pro futuro. Ô, doutora, legal, agora tem uma pergunta muito interessante, pessoal, para você, tá? Perfeito. Com toda essa bagagem sua, ainda como estudante de direito dentro do Sejusc, como que foi a sua primeira audiência como advogada? Pode contar? Posso contar. Experiência pessoal, hein? E profissional. Sim, vamos lá. Eu havia retornado dos Estados Unidos para o Brasil, né? Pandemia, porque nós tivemos 2 períodos onde a reclusão foi maior, né? Eu me esqueci agora a palavra Lockdown. correta. Lockdown. Não, Isso, na verdade, o isolamento. Obrigada. Onde o isolamento foi maior aqui no Brasil. Então, logo que eu fui, foi esse ápice aqui. Depois as pessoas começaram a se adaptar, tal. E quando eu retornei novamente, estava no ápice. Né? A nova onda, né? Exatamente. Essa A segunda onda. Do Covid. Isso. Foi exatamente quando eu voltei para o Brasil e comecei a atuar. Então, o que aconteceu? Audiência online. E aí você tem uma diferenciação de uma sessão de conciliação tranquila e de uma oitiva de testemunha, por exemplo, né? Que foi o que ocorreu nessa minha primeira audiência. E eu percebi, num determinado momento, que a testemunha estava sendo induzida, né? Mas você fica tentando verificar se a sua percepção está correta, para que você não interrompa o andamento da audiência ou não arguir indevidamente, né? Então, eu fiquei naquela dúvida e fui tentando observar se no movimento, se no espaço, né, tinha alguma... E aí, por fim, eu falei, não, tá sendo induzida, né, pela ordem e excelência e tal. E obtive uma resposta complicadíssima do juízo, que eu estava agindo de má fé, porque eu esperei ouvir todas as informações para depois arguir. Então, nesse ponto, eu já senti essa primeira necessidade, assim, de que uma oitiva de testemunha, por exemplo, seja presencial, né? Aí eu já refleti sobre isso. Existe uma linha tênue do que é legal online e do que não. Sim. Né? Também observei nessa primeira sessão o peso de uma OAB de numeração recente, né?
Então, assim, o magistrado, ele olha o número da sua AB, ou então ele olha no seu perfil físico, e ele sabe que você delicado. Então, e ele sabe que você é uma advogada mulher e recém-formada. Então, assim, a legislação, ela tá ali para ser aplicada, mas você consegue aplicá-la de maneira polida ou de maneira grosseira. Ele não teve o zelo com você. E isso não depende do judiciário, isso depende da pessoa, né? Então, ali eu senti realmente, não sou de levantar bandeiras, acho desnecessário, acho que a gente consegue a igualdade, né? Mas aí todo mundo questionou, por que você não... Eu falei, o que acontece? Nós estamos numa comarca pequena, a maioria dos processos vai cair com esse mesmo magistrado amanhã ou depois. Então, me contive ali na hora, mas é algo que eu levei, que eu trago, né, comigo até hoje. É uma experiência marcante e que tudo seja para o meu crescimento também e para entender como funciona o judiciário, que advogar não é para qualquer um. Não é. A advocacia é uma profissão para pessoas corajosas, para quem tem coragem. Doutor, do tema conciliação, você tem mais alguma dúvida? Olha, eu tenho mais um monte, mas é que eu vou, acho que parar um pouco. Acho que por enquanto eu estou satisfeito da questão do Sejusc, dessa questão de pré-processual. E eu queria falar um pouquinho da área de atuação da doutora hoje. Um pouco antes de a gente começar esse podcast, nós estávamos conversando e a doutora falou que hoje o teu forte é trabalhar para a Betts, né? É isso? Isso, na verdade, uma das áreas de atuação do escritório hoje, né? Que é uma área um pouco diferente do usual. Né? É uma área muito específica, uma legislação nova, então uma zona muito cinzenta, inclusive bem desafiadora. Ele entra dentro do direito digital, essa área? Também, né? Ela abarca várias questões. O direito digital, marketing, internacional defesa também, do consumidor. Também porque você tem a questão das empresas que estão no exterior. Mas hoje nós temos uma legislação dentro do Brasil. Então, deve ser considerada a legislação do Brasil. Perfeito, perfeito. Doutora, e o que você faz? Que tipo de trabalho que você presta para as Betts? Por exemplo, para que as Betts precisam de um advogado? É constante? Mesmo depois já de implantado e funcionando, ela precisa de um advogado para dar algum tipo de suporte? Com certeza. Então, hoje, para que ela atue no mercado legal, ela vai precisar da assessoria de um advogado para ela fazer a submissão de documentos no SIGAP, por exemplo. O que é o SIGAP? É uma plataforma da secretaria que cuida desse setor, tá? Então, se você verificar a legislação, existe uma infinidade de documentos que você tem que destinar. E já nessa parte de elaboração de documentos, pode existir uma dificuldade. A empresa pode tentar fazer isso de maneira autônoma? Pode, mas aí nós voltamos naquele preventivo, não recomendamos, né? Então, existe um checklist dessa infinidade de documentos, então nós vamos conferindo, nós vamos emitindo certidões para garantir, por exemplo, a idoneidade dos valores que vão ser utilizados, dos sócios, que não existe nenhum impedimento para que aquela empresa funcione. Então, faz uma due diligence bem caprichada, né? Encaminha tudo isso para a Secretaria de Prêmios e Apostas. Existe uma Secretaria de Prêmios e Apostas? Sim. Nacional? Sim. Governo federal? Tudo isso é novo, né, doutora? Foi implantada há pouco tempo. Foi implantada há pouco tempo. A primeira lei que tratou sobre foi em 2018, né? E aí depois existiram várias portarias. Hoje, se você entrar no site do governo, você consegue lá acessar todas as portarias que vêm sendo atualizadas quase que diariamente para tentar manter a organização desse setor. Então, a empresa vai precisar, para submeter, para pedir essa licença, e após concedida a licença, para atuar no mercado regulado, ela vai ter toda a questão de consumidor, né? Então, você tem demandas de consumidor que tiveram problemas nas apostas, nos saques. Você tem a questão do uso de imagem, porque você tem aí os influencers, né? Então, você vai precisar fazer bons contratos, você vai precisar atuar dentro do que estabelece as portarias. Então, do valor que essas empresas recebem, elas têm que destinar. Tem lá na portaria X% para incentivo no esporte, X%. Então, tem que fazer essa destinação. Ela tem que se associar a
uma entidade esportiva. Então, existem vários requisitos lá que precisa de acompanhamento. O negócio, não. Não. Doutor, Você, bicheiro, que quer Isso que eu ia regulamentar a sua a profissão, regulamentação do jogo procura a do bicho. doutora Ariana aqui, ó. Ela regulamenta pra você. Vamos fazer a fezinha ali, uma milhar, né? Lembra? Doutora, as bets, elas têm que dar uma caução pro governo para elas poderem funcionarem, porque é aposta, né? Então pode causar prejuízo para alguém. Tem que ter dinheiro guardado, né? Uma bela de uma calção. Tem uma caução? Tem. Na verdade, você tem que ter um capital social integralizado de um valor muito alto. E como Você que comprova a integralização? Através do extrato bancário? Você tem também. Tem que ter um Tudo investimento. você apresenta para a Secretaria de Prêmios e Apostas, tá? Então, você vai ter esse capital social integralizado. Você vai pagar uma outorga de 30 milhões. Aí, bicheiro. Já não vai dar mais. Os bicheiros que eu conhecia já não dá para eles, não. E detalhe, 30 milhões, doutora? por 5 anos. Pagar uma outorga? Pagar uma Não outorga. volta, não é uma caução. Não volta mais pra ele. Você está Nossa, pagando pela autorização. licença por 5 anos. Ah, tá. Você tá Caraca, pagando um alvará para trabalhar por 5 5 anos. milhões, Só 30 que- milhões, alvará. Só que, nesse período de tempo, você tem que seguir todas as novas portarias. Sob pena de revogação. Sanção. Por exemplo, na lista da semana passada, haviam 5 empresas com indicação de restrição porque não cumpriram um dos atos administrativos. Uou. Então, assim, o seu trabalho, ele não acaba ali no pagamento. Aí eu vou vender o seu jabá agora. Vocês fazem o recurso das multas, dessas bets que tomam multas, por exemplo? Você acompanha para sempre o Uhum. processo daquela empresa. Então, case com seu advogado. Tem que Fechar- manter. Tá vendo, Fechar bicheiro? assessoria, né? Fechar uma assessoria mensal. Exatamente, você tem que manter por todo Uhum. o período, porque se houver uma situação dessa, a SPA é um órgão regulamentador, então assim, ela não vai punir sem a apuração. Uhum. Então, ela notifica, você explica se cumpriu, se não cumpriu, por quê. Esse né? órgão regulador. Quem é o fiscal do órgão regulador? Quem que faz a fiscalização das bets, no caso? Então, existem setores, claro, divididos lá dentro, né? Hoje o secretário é o Regis do DENA, Uhum. mas dentro da Secretaria de Prêmios e Apostas você vai ter cada setor, um que é responsável pela análise de documentos, outro que é responsável pelo acompanhamento dessa autorização. Ah, tá. SPA significa Secretaria de Prêmios e Apostas. Eu ia te Isso. perguntar isso, que eu notei aqui, ó. O que era SPA? Exatamente. Legal. É um secretário, como se fosse o Ministério da Isso. Economia. E lá, tem se não um- cumprir a tem todas aquelas documentação. mesmas estruturas. Legal. Doido. Tá, é uma autarquia? É uma secretaria mesmo. Secretaria do governo. Uma bet que tem uma ação judicial, por exemplo, eu fui lesado pela bet. Essas ações judiciais refletem nas bets nessa SPA, no caso? Se houver uma condenação, pode ser que sim. Na esfera civil, é algo mais tranquilo, Tá. porque você vai ter ali Uma indenização civil. exatamente, já vai ter a própria penalidade, Tá. né? Porque a demanda do consumidor, por exemplo, ela pode existir. Se você cumpriu com os requisitos que Uhum. estava lá na portaria da SPA, então, que é o quê? Advertir que é um jogo para maiores, né? Você colocou a identificação da pessoa que acessa. Existem alguns sites hoje que já estão utilizando o reconhecimento facial. Então, assim, eu apliquei tudo aquilo que me cabia, e mesmo assim eu levei um processo do consumidor. Ingressar com processo, a parte pode, né? Uhum. Sim. Então, Direito de ação. Exatamente. Então, não necessariamente isso vai causar um problema. Uhum. Agora, na esfera criminal, por exemplo, já sim. Daí você tem um órgão fiscalizador, que é o COAF. Uhum. Então, para que não haja lavagem de dinheiro, Sim. esse tipo de situação, existe um acompanhamento maior. Deixa eu fazer uma pergunta que, assim, eu não jogo, não gosto de jogo, Você né? tem uma cara de quem joga tigrinho, doutor. Não. A plataforma me odeia. Ela De fica mandando um sexta-feira, monte de negócio de 23 tigrinho. Eu horas. nunca joguei na minha vida, não gosto. Eu tenho plataforma, sabe? Eu tenho problemas de vício. Eu sei que há uma questão, assim, polêmica, né, que se fala muito na mídia, inclusive pessoas ligadas à direita ou extrema-direita falam muito, né? A gente não gosta de falar de política, mas é algo a ser dito aqui. Eu vi que uma grande porcentagem de pessoas que recebem auxílio do governo federal
acabam investindo, às vezes, a Bolsa Família inteira no Tigrinho, né? Com aquela falsa esperança de duplicar, enfim, ganhar dinheiro e acaba perdendo todo o benefício. O Tigrinho é uma bet, é uma modalidade de bet, né? O Tigrinho. Tigrinho é uma modalidade de jogo, Uma modalidade, né, mas não é uma que bet. pode estar disponível dentro de uma bet, Tá. que é uma plataforma. Mas vamos supor, as bets, que é jogo de azar. Hoje ela pode receber valores advindos de benefícios assistenciais. Existe uma regulamentação para isso hoje ou não? E há penalidade se o dono da bet começar a receber muito dinheiro advindo de benefícios assistenciais? Existe esse controle? Não houve essa previsão ainda, tá? O que acontece é assim, essa questão ela é bastante polêmica, porque eu teria que explicar, né, como iniciou a bet, o que é a ideia de uma bet, porque assim, as pessoas falam muito sobre, mas não têm conhecimento do completo, porque de uma forma, vou tentar resumir assim, o jogo ele sempre existiu. Sim. A diferença é que era offshore. Então, o que é isso? A pessoa jogava na plataforma online aqui no Brasil, ela aplicava o dinheiro dela do Bolsa Família da mesma forma que é feito hoje, e o dinheiro ia para a empresa no exterior. Só que isso não era tão divulgado. Tá? O que acontece? Hoje o governo está regulamentando. E com a pandemia, também aumentou o número de jogadores, né? Estavam em casa, procuraram ali uma atividade e começaram a jogar. Então, ampliou-se a divulgação, tá? Mas o jogo, ele sempre existiu. Então, é um ponto a ser observado, né? Regulamentação do governo. O crivo é altíssimo. E hoje você tem disponível a lista no site do governo de quais são as plataformas autorizadas pelo governo. Então, se você tem intenção de jogar em uma bet que está devidamente legalizada, que vai seguir todos esses inúmeros procedimentos, entra lá, tem a lista do governo, você consegue jogar nessa plataforma, tá? Controle. O que as plataformas têm, por exemplo? Controle do perfil do jogador, tá? Então, se eu sou uma pessoa que sou ludopata, eu vou ter um perfil diferente. Então, eu aposto, perco. Uma hora que ele tem que bloquear a pessoa. Exatamente. Ele vai... Bloqueia. Ele tem que bloquear e reportar, tá? Eles têm até mecanismos para analisar. Ele reporta que tem um cara... Exatamente. Como é o nome do doente de aposta? Ludopata. Ludopata. Ele reporta para quem? Para SPA? Na verdade, sim, existe a questão, hoje a SPA está regulamentando várias coisas ainda, então assim, isso muda todo dia, exatamente. Então, inclusive, pode ser que eu passe alguma informação aqui que amanhã já não vai estar vigente, né? Mas o que acontece? Existem empresas que, inclusive, estão colocando psicólogos para trabalhar em conjunto nessa análise de perfil. O que você tem que reportar para a SPA, por exemplo? Se houver algum tipo de notificação dessa bet sobre essa questão de que, olha, eu fiz aqui toda a análise do perfil desse jogador, ele não apresentou nada de diferente. Se ele apresentar, você pode reportar de acordo com o que você identificar. Então, por exemplo, se o apostador colocou uma quantidade muito grande de dinheiro numa aposta, ele pode estar tentando lavar dinheiro. Então, você vai notificar o COAF. Entendi. Legal isso. Entendeu? Agora, se ele tá ali com uma questão de ludopatia, eu vou bloquear, vou fazer a análise daquele perfil. São vários aportes, né? Exatamente. Você precisa verificar o que tem de diferente naquele perfil e para quem eu vou reportar. Para cada situação, você vai ter alguém para você reportar. Isso tudo é considerado idades, tudo, né? Tem que ser maior de 18. Desculpa. É que assim, a gente tá falando de perfil... a gente tá falando de perfil da pessoa, porque às vezes há uma diferença de um cidadão de 30 anos, 40 anos e um idoso de 65 anos, porque a gente pensa, 65 anos, de repente ele não tem o mesmo discernimento de uma pessoa de 30, 40 anos que tá ali de forma apenas recreativa. Às vezes você tem uma pessoa de 65 anos de idade que ela acredita tanto que ela pode duplicar, às vezes ela ganha uma vez, duas vezes, e aí ela começa a colocar a aposentadoria toda dela por mês em apostas. Eu fiz consultas, não foi uma só, várias, de pessoas que perderam 80, 100 mil reais, 200 mil reais em
Eu falo tigrinho porque foi que chegou pra mim tigrinho. Não sei se foi tigrinho, Tenho sabe? diversos exemplos para te dar. Pessoas que perderam o emprego porque estavam jogando no horário de trabalho, né? Então, aquele colaborador, ele foi dispensado por justa causa. Mas o que acontece? Nós estamos falando de educação. Educação da população, tá? O álcool, ele tá disponível. Uma pessoa de 60 anos pode ir lá e colocar toda a sua aposentadoria no bar da esquina jogando sinuca e tomando a cervejinha dele. Eu conheço vários. Eu era um deles. E ele também pode colocar toda a aposentadoria dele numa plataforma de jogos. Exato. Ele tem o direito de Só liberdade. mudou o vício, mas ele pode alocar onde ele quiser. Ele tem o direito de lazer. Compreende? Sim. O que acontece, o que é necessário hoje é a educação. O doutor utilizou uma palavra muito pertinente, que é a ideia de recreação, de lazer. Sim. Né? Tem que criar essa ideia de que o jogo não é uma forma... Não é uma profissão, de é uma renda, recreação. Exatamente, é um lazer. É um lazer. Doutora, a regulamentação, ela veio quando? Que ano que ela foi regulamentada? A primeira legislação foi em 2018 e a partir daí vieram outras, né? A portaria que tem maior detalhes assim é a 827. E a SPA já existia, já então? Sempre existiu essa secretaria? Não, foi criada especificamente após a lei. Tá. A regulamentação, ela veio com o objetivo de arrecadação de impostos, porque antes, a gente estava falando que antes era do exterior, as offshore, é isso que fala? Exatamente. Então provavelmente o dinheiro ia para fora. O objetivo do governo inicial, será que foi, bom, já que a gente não consegue segurar, controlar, vamos regulamentar para arrecadar? Foi isso? Aumentou a arrecadação do governo? Criou-se uma nova arrecadação? Com certeza, né? É um jogo de inteligência. Sim. Se já está existindo o jogo dentro do meu país, mas o dinheiro está indo para fora, não, vamos colocar aqui dentro. Isso, inclusive, é interessante para nós. Porque, como eu falei, o jogo já existia. Essas pessoas já colocavam. O que mudou? Agora destina o dinheiro. O cenário pandêmico, o conhecimento da existência desses jogos, ela foi ampliada. Por isso que hoje existem mais problemas relacionados a isso. E a falta de educação também. Educação que entra na questão de marketing. Então, você tem esses influencers, você tem o pessoal que vê lá um recorte no Instagram do jogo simulado e vai lá e joga. Então, toda uma questão educacional, né? Mas o governo com certeza pensou nisso, né? Então, tem toda a questão de tributação e tem a questão, inclusive, de proteção, que as pessoas não pensam nisso. Se antes você jogava numa plataforma que eu conseguia jogar no Brasil, mas essa empresa ela estava fora e o dinheiro ia para fora, qual era a segurança jurídica que eu tinha? Como é que eu processo uma empresa que está lá em Curaçao? Exato. Não tem o que fazer. Então as pessoas estão olhando só pelos prejuízos e não estão pensando nos benefícios. Se eu entro na empresa regulamentada, da listinha do governo, e jogo e eu tenho um problema, eu tenho como buscar meu direito. Socorrer, né? E olha quantas proteções o governo está tentando dar. Olha quantos mecanismos de segurança você tem dentro de uma empresa legalizada. E você pensa assim, né? É uma questão cultural, né? Porque o jogo sempre existiu. De forma irregular. Jogo do bicho, eu lembro quando era pequenininho. Ele nasceu com a corrida de cavalo, lá no século XVIII. Exatamente, lá. Na verdade, até na época de Cristo já tinham jogos de azar, né? Diz, lá da Babilônia. Enfim, a questão cultural do Brasil, né? A gente sempre teve jogo, e o jogo sempre estava intimamente ligado a uma contravenção penal. Quem não gosta de bater um truco, né? Mas pensa, o jogo que é de azar, que envolve dinheiro, sempre estava ali intimamente ligado com a contravenção, né? Então, assim, a gente sabe, eu desde pequeno, acredito que todo brasileiro, sempre pensa que jogo de azar é algo ruim, não é algo bom, é algo que não é uma coisa vista como boa, né? E aí, assim, eu costumo nas férias ir para o Paraguai, ir ali para a Argentina, e tem cassino. E você percebe que a cultura desse povo de lá é diferente da nossa. Pelo menos eu consigo ver que o brasileiro sai do Brasil para ir para o Paraguai ou para a Argentina para apostar. E eles lá, os nativos, estão nem aí. Eles sabem que aquilo lá é uma coisa que não dá futuro. Entendeu?
Então, assim... Não tem mais adrenalina do proibido. Eu acho que é isso. E eu acho que o Brasil, ele só vai ficar bem nessa questão de entender que o jogo de azar é uma recreação e que, eventualmente, não tratar isso como uma fonte de renda com o passar do tempo, porque não é da nossa cultura ensinar para a criança falar, olha, sabe lá aquele jogo? Então, ó, é besteira, não faça isso. Pelo contrário, tal. tem a musiquinha do tigrinho e tal. E o que isso parece? É muito legal. infantilizado, colorido. Uhum. Então, assim, chama atenção, né? Mas é questão cultural. Eu acho que a gente está caminhando para que isso futuramente melhore a situação dos vícios, talvez. E temos novidades chegando no Brasil, implantação de resorts cassino. Eu sei que no Brasil tinha aprovação de 2. Não, o número é bem maior. Existe, É bem maior? É Irajá o nome do deputado, salvo engano. Ele palestrou sobre isso no último evento de bets que eu participei em São Paulo. E o projeto, assim, é implantação em vários locais. Entendi. E aí, com essa questão educacional que o doutor está colocando. Então, assim, vai gerar emprego, vai gerar tributação, vai gerar a movimentação do setor turístico. Mas aí as pessoas vão jogar o dinheiro do Bolsa Família no cassino. Não, porque a pessoa não tem condições de ir num cassino, num resort, cassino, pra jogar a Bolsa Família. O doutor... É outro nível de jogo, gente. Mas se ocorrer também, doutor, é a mesma situação, tá disponível. O que precisa ter? A educação financeira. Ou muito dinheiro, né? No caso, os resorts, não, resorts cassino, com certeza é pra outro nível. Doutora, a gente vai caminhando pro final, eu vou fazer uma última pergunta pra você. Você tem noção quantas bets existem licenciadas no Brasil atualmente? Olha, esse número mudou, porque existem, acho que 5 que estavam por liminar. Eram 80 e algo próximo a 87, alguma coisa assim. Essa lista também, ela acaba sendo atualizada sempre, porque você pode aplicar a qualquer tempo, tá? Então, no começo existiu uma demanda muito grande da SPA para verificar essas documentações, né? E fazer as liberações das empresas, mas agora algumas empresas que aplicaram um pouco depois estão tendo as liberações nesse momento, nessa segunda leva, digamos assim. Legal. Doutora, pra gente... Tem mais alguma dúvida da Beth? Não, tá ótimo. Foi muito esclarecedor, foi muito legal. Pra gente finalizar, que já estamos passando de 1 hora. Estamos de 1 hora e 2 minutos. Eu gostaria de te deixar à vontade para você contar um caso real que você viveu. Pode ser um no Concilia, ou um nas bets, ou um de cada. Perfeito. Vamos lá. De conciliação, né? Nossa profissão, ela é normalmente marcada por questões mais problemáticas. Então, uma situação que me marcou bastante foi um divórcio que foi convertido em casamento. Nossa, que legal! Diferente, né? Diferente isso. Foi a conciliadora Ana Maria Brejeiro, me recordo inclusive até a conciliadora, me recordo a sala do Sejusc em que isso ocorreu. Então, nós começamos a conversar ali com as partes, né, fazer a escuta ativa. E nessa escuta ativa foi se desenvolvendo, e aí... Pra que viu os casal estavam se beijando. Quase isso, doutor. Nós falamos, olha, vocês querem tomar um tempo, né, de vocês pensarem se é isso mesmo? Nossa ideia era falar assim, ó, vai pra casa, mas aí eles acabaram decidindo ali mesmo. Nós tiramos até foto, cancelamos tudo. Né? Claro que não foi um casamento, isso foi uma brincadeira, mas nós cancelamos ali a sessão de divórcio, né? E o casal saiu de lá feliz, temos fotos de recordação. Que legal. Será que estão juntos até hoje? Ou voltaram com outro conciliador? Espero que sim, né? Se nenhum deles ficou viciado aí no tigrinho e causou o divórcio. Muito bom, doutora. Falei pra você que a hora voa aqui, né? Sim. Olha lá, já tem 1 hora e 4 minutos de gravação. Eu gostaria de agradecer imensamente. Foi um prazer estar aqui, a conversa com vocês. Já de antemão, peço desculpas se alguma colocação, como eu disse,
os dois temas estão sofrendo atualizações Sim. diariamente. Porque o que acontece? A conciliação hoje, ela está numa fase de maior regulamentação dentro do tribunal também. Essa questão de remuneração. Então, pode mudar os procedimentos. E também, dentro de cada Sejusc, pode haver um procedimento diferenciado, né, administrativamente. Mas legal é a amplitude que você deu dos dois temas, entendeu? Não quer dizer que é regra, né? A pessoa quiser saber, ela tem que procurar orientação técnica, legislativa fazer um curso, própria, talvez, né? Como você falou várias vezes, tá toda hora saindo resoluções das BETs. Então, inclusive nós, né? Todos os dias temos que verificar toda a legislação, porque muda sempre. Então, assim, mas a amplitude do que você falou foi muito bom, inclusive um assunto que a gente nunca tinha debatido aqui, né, doutor? Trouxe Sobre muito BET, conhecimento, essa é a verdade. Muito conhecimento. Foi enriquecedor. Sim. Doutora, se quiser deixar seu contato aí, suas redes sociais, para quem estiver assistindo, às vezes quiser fazer parceria, aprender algo parecido, pode ficar à vontade, viu? Perfeito. Então, os meus contatos no Instagram é mais fácil localizar pelo Instagram do escritório, que é @BatistaEBispoAdvogados, tá? Lá você também vai ter acesso à minha rede social pessoal e do meu sócio. O e-mail, caso seja algo mais formal, né, é o arianebatista@adv.oabsp.org.br. Muito bom, doutora. Perfeito. Muito obrigado pela participação, por aceitar o convite, pela aula que você deu aqui de BET, de Concilia. A doutora integra o Concilia da OAB de Atibaia, é isso? Sou presidente da comissão OAB Concilia aqui de Atibaia. Presidente da comissão, muito bom. Então, para quem assiste também, tá aí, a doutora é a presidente da Concilia. Obrigado pela participação. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pelos ensinamentos, né, doutor? Com certeza, faço das palavras do doutor as minhas, e se a doutora tiver interesse de vir aqui para gravar algum outro tema, já sinta-se convidada. Perfeito? Perfeito, eu que agradeço, com certeza iremos ter mais bate-papos. Perfeito. Então, para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de dar aquele like, de acompanhar de assinar o nosso canal no YouTube, de acompanhar a gente pelo YouTube. Mande esse link desse vídeo para os teus amigos. E é isso. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço, até mais.